Boa tarde, pessoal. Estou passando para deixar as orientações para a nossa aula desta tarde. Primeiramente, gostaria de pedir que vocês pegassem o roteiro de atividades para que vocês possam acompanhar comigo as orientações, né, para poder mais facilmente realizá-las, ok? Continuaremos o nosso trabalho sobre a paragrafação, sobre a pontuação. Nós vimos nas aulas anteriores que o uso dos parágrafos é muito importante, né? Para que a gente consiga compreender melhor o texto, para que a gente consiga perceber a fala dos personagens, pois o uso dos parágrafos, sobretudo com o uso de travessões, nos dá essa perfeita indicação, né? Então, o texto fica melhor estruturado, melhor organizado, a nossa compreensão é facilitada, a fala das personagens também é destacada. Como eu pude trabalhar com vocês, eu entreguei aí, que vocês colaram no caderno, né? Esse lembrete, que o parágrafo serve para organizar o texto escrito, destacar a fala dos personagens, facilitar a leitura e a compreensão, e organizar os sentidos do texto, né? Então, é importante que vocês, sempre que forem fazer uma produção textual, né, vocês pensem aí na forma de organização desses parágrafos, ok? Até mesmo durante a leitura, né, quando a gente consegue compreender o uso da paragrafação, nós também conseguimos aí construir o sentido do texto, né? Porque nós precisamos ler e esse texto tem que realmente fazer sentido para a nossa vida, ok? Então, eu quero aprofundar aí esse estudo juntamente com vocês, né? E ontem eu indiquei um videozinho do YouTube, né? De 3 minutinhos, para que vocês assistissem a respeito do uso do parágrafo, né? Foi um vídeo feito por uma outra professora e no qual ela explicava de uma forma muito simples, né? O uso da paragrafação. E ela destacou ali, né? Para quem assistiu, vai conseguir perceber isso. Quem não assistiu, por favor, o link está no nosso grupo do WhatsApp, tá? Então, se você assistiu, você percebeu que ela destacou ali a importância, né, de se usar o parágrafo, né? E qual é o primeiro critério, além de marcar os 2 dedinhos a partir da margem, né, que é aquela linha azul ou vermelha no nosso caderno, né? É o uso do quê? Além de marcar os 2 dedinhos, o uso da letra maiúscula, né? Então, tem alguns fatores aí que são extremamente importantes que vocês consigam memorizar, tá? O uso da letra maiúscula para iniciar um parágrafo, né? Se você vai até o final da linha e não coube a sua frase, a sua ideia a respeito de um determinado assunto, o que você faz? Você vai para a linha de baixo e vai lá no cantinho da margem, tá bom? E aí você dá aí, né, a continuação para sua frase, né, para essa frase do texto. E aí, chegando ao final, fechando essa ideia, você vai pontuar, né, com o ponto final. Se eu precisar mostrar a fala de algum personagem, eu tenho que utilizar o parágrafo? Sim, né? Só que nós temos que lembrar que existe um sinal extremamente importante, né? Quando nós queremos indicar a fala de algum personagem da história, né? Qual é essa pontuação? É o travessão. Então, nós temos que marcar lá os 2 dedinhos do parágrafo, tá? E após esse espaço, nós temos que colocar o quê? O travessão, tá bom? Nós não podemos confundir, colocar aí o travessão encostado na margem. Não. O travessão é após o espaço dos 2 dedinhos. E aí, sim, nós vamos, durante a leitura, perceber que essa pontuação está indicando a fala de alguém, ok? Então, vamos aí para o nosso roteirinho, né? Acredito que você já está compreendendo um pouco melhor a respeito de parágrafos e a respeito de pontuação.
Mas o importante é sempre continuar a se exercitar, tá bom? Então, vamos lá. No nosso roteirinho de atividades, deixe-me ver. Vamos lá. Eu acho que eu perdi aqui. Vamos lá. Não. Onde é que será que está o nosso conteúdo? Será que eu fechei essa janela? Se fechei essa janela, como é que eu vou compartilhar com vocês, meus queridos? Agora sim. Então, nós temos aí a atividade de português, né? Leia o texto abaixo. Então, primeiramente, a tarefa é fazer a leitura do texto. Quando eu faço a leitura de um texto, para vocês, não significa que você não precisa mais ler esse texto. Sempre eu procuro frisar, inclusive para que você pause o vídeo e faça você mesmo a leitura, ok? Sempre é importante fazer esse exercício da leitura em voz alta, tá? Você mesmo ouvir as palavras que você está pronunciando. Quanto mais você faz essa atividade, melhor fica a sua dicção, ou seja, a forma que você pronuncia as palavras, tá bom? Então, vamos lá. O texto de hoje é chamado de estranho freguês, né? O que seria esse freguês? Freguês é o sinônimo da palavra cliente, né? Alguém que entra em qualquer loja, supermercado, bar, confecção, para fazer o quê? Para comprar, adquirir algum produto, tá? Era uma vez um homem chamado Escobar. Ele tinha um bar perto de uma floresta, numa estrada. Um dia, o Escobar estava servindo um café para uma professora, quando entrou um urso. O animal sentou-se num banquinho em frente ao balcão e falou: "Por favor, quero um suco de laranja." Assustado, o dono do bar fez logo o suco e deu ao estranho freguês. E ficou olhando para ele com os olhos arregalados. O urso, então, lhe perguntou: "O que está olhando assim? Nunca vi um urso?" Escobar respondeu: "Já, no zoológico, mas falando e bebendo suco de laranja, nunca. A não ser em fábulas, desenhos animados da televisão. Assim, de verdade, jamais." O urso tirou o copo da boca e retrucou: "Claro, você serve um suco tão azedo que não há urso que tenha vontade de vir até aqui beber. E ainda por cima fica falando, conversando." O urso, em seguida, pagou o suco e foi embora. Anedota da tradição oral, parafraseada por Samir Meserani. Então, aqui nós temos uma piadinha, né? Eu disse para vocês que quando a gente lê anedota, né, se refere a uma piadinha, a um texto que tem traços humorísticos, né? Traços engraçados. Então, nós vemos aí que esse texto tem o quê? Vários parágrafos, né? Primeiramente, num texto, que eu gosto de frisar com vocês, é o título, né? O nome dado para aquela história. Nesse caso, Estranho Freguês. Dentre o título e o início da história, vocês percebem que há o quê? Há um espaço. Então, quando nós vamos produzir o nosso texto, é muito importante que a gente pule uma linha entre o título e o início do texto, tá? Observem que
esse texto, esse título está bem centralizado. Então, se aqui fosse realmente a folha do nosso caderno, né? O título está o quê? Bem ao meio. Então, a gente observa que há o título, um espaço, e aí aqui. Então, a gente pode pensar que pulou-se uma linha e inicia-se o texto. Então, a gente verifica, vamos pensar nessa linha como sendo a margem do nosso caderno, ok? Então, você percebe que há um espaço entre a margem e a primeira palavra, né? Então, verifiquem, olha, era uma vez um homem chamado Escobar. Ponto. Por que vai continuar na mesma linha, professora? Porque vai continuar falando sobre o Escobar, né? A frase ainda é sobre esse homem. Ele quem? O Escobar. Tinha um bar perto de uma floresta, numa estrada. Então, vocês perceberam que aí não coube a frase na mesma linha. Olha aqui, chegou ao final do caderno. O que aconteceu? Foi para outra linha, bem perto da margem, tá? Aí, o outro parágrafo, só vai ter início na próxima frase. Olha só. Um dia, o Escobar, quer dizer, isso aconteceu em um outro momento, tá? Então, eu gostaria que vocês fizessem a leitura e durante a leitura vocês fossem observando esses aspectos, tá? Inclusive da pontuação, certo? Porque nós conseguimos perceber, alguém está contando a história, alguém está fazendo a narrativa da história, né? E observem, quando chega nesse trecho aqui, olha, o animal sentou-se num banquinho em frente ao balcão e falou. Então, a gente observa o quê? Os dois pontos, aqui termina a fala do narrador e nos mostra que algum personagem vai falar, né? E aí, olha só, vai para a próxima linha, dá o mesmo espaço, né, do parágrafo, coloca o travessão, por quê? Porque alguém já está falando. Por favor, quero um suco de laranja. Então, vocês vão fazer a leitura e novamente analisar passo a passo, né, desse texto. Agora, faça o que se pede. Assinale no texto acima, com lápis colorido, o espaço que aparece como parágrafo. Então, vocês vão voltar no texto, tá? E vão fazer o quê? Vocês vão pintar, né? Todo o espaço, né, que antecede os parágrafos. Né? Então, o que vocês vão fazer? Olha só. Deixa eu verificar se eu consigo subir mais um pouquinho aqui. Então, o texto inicia-se aqui. Vamos lá. Então, o que nós vamos perceber aqui? Né? Que existe um espaço. Então, eu vou pegar um lápis colorido e vou pintar esse espaço. Certo? Bom, esse parágrafo começa em era e termina na palavra estrada. É o parágrafo 1. Aqui tem início um outro parágrafo. Olha só. 1. Esse parágrafo vem até a palavra falou, né? E aí, na outra linha, parágrafo e travessão, eu vou pintar esse espaço. Aqui eu já tenho o terceiro parágrafo da história, tá? Que começa em por favor e vai até laranja. Na sequência, eu tenho mais um parágrafo. Então, todos esses espaços em branco, tá? Onde a frase se inicia aí com letra maiúscula, ou então com travessão, nós devemos pintar aí com lápis colorido, tá? Pois esse espaço está indicando o parágrafo, ok? Vamos lá. Na sequência, diz assim: como você descobriu o início e o fim de um parágrafo,
Então, no início do parágrafo, né, há o quê? Há um espaço, né? E as frases iniciam-se com letra maiúscula. E como é que elas finalizam? Com um ponto final, tá? Mas, olha só, aqui, nessa primeira frase do primeiro parágrafo, né, termina com a palavra Escobar. Mas a frase continua, professora. Também é letra maiúscula e aqui também tem ponto. Sim, pois se trata do mesmo assunto. Quando muda de assunto, vai contar uma outra situação, aí nós temos que mudar o parágrafo, tá bom? Complete. O texto tem quantos parágrafos? Se você veio pintando todos os espaços que indicam parágrafo, então basta você contar quantos espaços você pintou. A primeira palavra do terceiro parágrafo é... Então, vamos lá, olha, nós começamos aqui. Aqui nós pintamos o primeiro, já sumiu aqui, né? O segundo e o terceiro. A primeira palavra é por favor. Primeira palavra do terceiro parágrafo. E qual é a palavra... Não, a primeira palavra do terceiro parágrafo é... Agora, qual é a palavra do quarto parágrafo, que é dono, né? Antes da palavra dono. Qual é a palavra, né, que antecede? Tá? A última palavra do parágrafo é urso. Então, você vai observar aí, né? A última palavra de qual parágrafo? Será que seria o último? Esse último parágrafo, ele é que número? Então, você deve contar aí os espaços que você utilizou. B, sublinhe. O que é sublinhar? É quando você vem, né? E faz o quê? Passa um traço, uma linha embaixo da palavra. Tá vendo? Eu sublinhei, tá? Eu sublinhei. Então, se você vai passar um traço embaixo, você está sublinhando. Sublinhe no texto o parágrafo formado por duas palavras. Então, é um parágrafo que é curtinho, tá? Então, observem aí, né? Que parágrafo que só tem duas palavras. Se você passa o tracinho embaixo. Observe o texto e assinale a alternativa correta. O travessão é usado em parágrafo ou o travessão não é usado em parágrafo? Então, você volta. Realmente, o travessão é usado em parágrafo ou não? Tá? Observe os quadrinhos. Então, a gente vê que aqui existem vários quadrinhos. 5 quadrinhos, na verdade. Então, vocês vão observar a situação ocorrida, né, nesses quadrinhos. Vocês vão observar quais foram as situações que ocorreram, né? No primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto quadrinho. E depois, professora, agora escreva... Não, responder aqui. Que mudança importante aconteceu da primeira para a segunda cena, né? Do primeiro para o segundo quadrinho? Qual foi a mudança que ocorreu? Tá? Os quadrinhos... antes tinha essa pergunta, gente. Os quadrinhos abaixo contam uma história? Por quê? Então, vocês vão analisar primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto quadrinho e analisem aí se dá para contar uma história. Depois, que mudanças você observa? Que mudança importante aconteceu da primeira para a segunda cena? Né? Nós já percebemos ali. Que mudanças você observa? Olha, da segunda, olha, que é a segunda cena, para a terceira cena. O que aconteceu, né? E da terceira para a quarta? Olha, e dessa cena aqui, que é a terceira, para a quarta cena? Que houve? O que ocorreu? E da quarta para a quinta cena? Então, observem, né? E escrevam aqui.
Agora, escreva uma história contada nos quadrinhos em 5 parágrafos, uma para cada cena da narrativa. Não se esqueça de dar o título à sua história, tá? Lembre-se que o título vai ficar centralizado no seu caderno, tá? E o título tem que ter algo a conversar aí com a história, combinado? Matemática. Então, nós vamos trabalhar aí algumas situações, tá? Os símbolos, olha, de maior, menor ou igual. O dobro de 12. O que é o dobro, pessoal? É quando nós fazemos 2 vezes algum número. Ou nós juntamos os dois, tá? 2 vezes algum número. Né? É o triplo de 4. Né? O dobro de 12, quanto é? Quanto é o triplo de 4? Então, esse número, ele é o dobro ou ele é o triplo? Então, a gente vai colocar se o dobro de 12 é maior que o triplo de 4, se ele é menor que o triplo de 4 ou ele é igual. O que é o triplo, professora? É o número, né, pelo qual a gente multiplica 3 vezes. O quádruplo de 10, né? 4 vezes o 10. 10, 20, 30, 40. 40 é o dobro de 50? Ele é menor, ele é maior, menor ou igual? E assim, vocês vão ver nos demais, quando a gente diz triplo de 19, é 3 vezes o 19. Quando nós dissemos sextuplo, é o 6 vezes o 6, tá? Então, vocês vão verificando alternativa por alternativa. Observe o número abaixo e responda. 27.435. Que número ocupa a terceira ordem? Então, vocês vão analisar. Lembre-se que cada número, aliás, cada algarismo ocupa um lugar, né? Uma ordem no quadro valor de lugar. Tá certo? Então, verifiquem aí, número por número. Qual algarismo tem o maior valor absoluto? Qual é o algarismo que tem o menor valor absoluto? O que é valor relativo? Né? O valor relativo é o valor do número dentro, é o valor do algarismo dentro daquele número, tá? Qual é o valor absoluto? Se eu pensar nos algarismos de forma isolada, né, separadinhos uns dos outros, né? Se eu tapar aqui o 4, o 3 e o 5, né? Deixar o 7, eu vou pensar no 7 isoladamente, né? Então, ele vale 7 quando ele está isolado. E aqui, nesse caso, olha, 27.435. Nesse caso, o valor relativo do 7 é 7.000, tá? Então, qual algarismo tem o menor valor relativo? Se o algarismo ocupa a ordem de unidade de milhar, quantas ordens, quantas casinhas, né, esse número tem? Quantas classes? Sabemos que as classes, né, se refere ao conjunto, né, de 3 algarismos, ok? E assim vocês vão analisar as demais questões que também estão falando a respeito de sistema de numeração decimal, tá? Se vocês tiverem dúvidas, deixem um recado, que assim que possível eu entrarei, né, com as explicações para vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!